Eu tinha muito medo de chuva e sempre quando começava a chover, eu já ia me esconder. E dessa vez eu escondi debaixo da escada. Mas eu encontrei algo lá. Eram 3 fotos de 2 crianças que eu nunca tinha visto na vida. Mas quando eu fui reparar bem, era eu e outro menino que eu não sabia quem era. Eu não me lembro de conhecer ele, mas era bem parecido comigo. Então eu decidi perguntar pra minha avó. Vó, quem é esse na foto comigo? Já está na hora de te falar uma coisa. Senta aí. Tá bom, mas quem é esse bebê junto comigo nas fotos? Esse aí na foto é seu irmão, mas ele morreu quando você ainda era criança. Quê? Eu não tenho irmão. Só se ele tiver morrido junto com os meus pais. Você já tá grande o bastante. Eu vou te contar a verdade. Como assim? Seus pais estão vivos. Mas eles afogaram seu irmão quando você era pequena. E eles pretendiam fazer o mesmo com você. Mas no dia estava chovendo e você se escondeu e eles não conseguiram te achar. Então eu fui e te adotei. Eu me lembrei do que aconteceu. Eu não me escondi de medo da chuva. Eu me escondi dos meus pais nesse dia. Estava sozinha em casa até que recebi uma mensagem da minha mãe. Eu preciso que você coloque o saco de lixo pra fora, sem olhar o que tem dentro. Tá bom, eu fiz o que ela me pediu, mas esse saco de lixo era muito estranho. Depois disso, eu voltei a fazer novos amigos no Litmatch, até que minha mãe chegou. Mãe, eu fiz o que você mandou na mensagem. Menina, que mensagem? Eu esqueci meu celular em casa hoje. Quê? Coisa que eu mais faço na vida é mentir. Isso fez com que ninguém confiasse mais em mim. Mas agora eu estava na cena de um crime que eu não cometi. Ou isso também é uma mentira? Eu vendo ingredientes e o meu toque especial é aquele líquido vermelho que sai das pessoas. Era muito difícil de conseguir e eu tinha que caçar. Ficava à espreita em uma rua pouco movimentada durante a noite. E quando via alguém passando, colocava a caça em ação. Daí pra frente, você já pode imaginar o que eu fazia. Porque depois de tirar todo o líquido da pessoa, eu preparava o ingrediente com todo o amor do mundo. E por ser muito difícil de fazer, eu tinha vários clientes. E eles esperavam ansiosamente pelo ingrediente. Sabe, eu fiquei viciada no seu tempero. Então mandei ele para um laboratório para saber o que você colocava aqui. E eu descobri. No começo, o pessoal do laboratório até achou que os testes estavam errados. Mas não, eles estavam certos. Eu descobri o seu segredo. Eu já sabia que um dia isso poderia acontecer. Então por que você não me denunciou? Porque eu faria isso. Eu sou viciada nele. Eu trouxe um balde todinho de sangue para você fazer para mim. A intercambista que meus pais tanto falaram chegou. Mas ela era bizarra, ela não falou nenhuma palavra. Nem comeu, só ficou me observando. E de noite foi mais bizarra ainda, ela ficou sentada na cama me olhando. Você poderia pelo menos fechar o olho, né? Mas você não acha que a nova intercambista é muito estranha? A menina ainda nem chegou e você já tá encrencando com ela. Como assim? Ela chegou ontem. Não, ela só chega mês que vem. Eu estava muito feliz que minha irmã voltou para casa. Ela tinha fugido e ficou 3 meses desaparecida. Eu estava com tanta saudade dela, mas ela estava tão esquisita. Não parecia que ligava de ter voltado para casa. Irmã, me passa o leite, por favor. Leite? Você tá doida? Você é intolerante à lactose. É, eu quase esqueci. Achei que era sem lactose. Eu tô falando. Ela tá estranha demais. Eu não caí nessa desculpinha boba dela. E eu fiquei observando. Ela tá estranha. Não era como se fosse ela. E o estopim foi quando ela chutou o Quinho. Sai, cachorro! Dessa vez ela passou dos limites. Eu tenho que falar com ela. Tá doida? Você amava o Quinho. Eu acho que você não é a minha irmã. Você com certeza é uma impostora. Ai, quer saber? Eu já tava de saco cheio de fingir que sou essa chata. Isso não é possível. Como eu fui ser tão boba. Mas você deu azar. Nessa casa só cabia uma impostora. E eu já tive muito trabalho de esconder o corpo da minha irmã no sótão. Eu odeio a minha irmã. Ela é a favorita e sempre tem toda a atenção dos meus pais. Vive ganhando presentes e eu nada. Então planejei algo para que isso acabasse. Porém, deu tudo errado. Meus pais só sabiam chorar. E eu ganhava menos atenção ainda. Realmente, pensei que me livrando dela, eles iriam mudar. Tenho uma irmã sonâmbula.
Então a gente já estava acostumada a ver coisas bem estranhas durante a noite. Até que de madrugada eu não estava me sentindo muito bem, por isso eu precisava ouvir música para me animar. Então eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de 3 meses de prêmio de graça da Resso, em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baixe Resso e aproveite essa promoção também. Eu precisava contar isso pra minha irmã, mas na hora que eu achei ela estava na sala com um livro e uma vela. Irmã? Nunca te falaram pra não acordar um sonâmbulo? Você já parou pra pensar até onde iria pelo que acredita? Faltava poucas horas pra minha execução, mas eu recebi uma carta dizendo que existia um jeito de voltar para o jogo. Mas ele era fora das regras. Eu prefiro morrer seguindo os meus princípios do que ver uma vida desonesta. A carta era apenas um teste, e eu virei líder da tribo Honestidade. Minha mãe sempre me obrigava a tomar um remédio todos os dias. Por que eu tenho que tomar esse remédio todo dia? Que saco, você faz pergunta demais, só tome isso logo. Eu obedeci o que ela mandou eu fazer. Mas o estranho é que toda vez que eu tomava um remédio, ela me tratava super bem, como se fosse uma ótima mãe. Mas eu comecei a desconfiar que aquilo não era real. Então tive uma ideia. Eu fingi que tomei o remédio. Mas, na verdade, eu joguei ele fora sem ela ver. E a realidade começou a aparecer. Ela era uma péssima mãe, me obrigava a fazer as coisas, me tratava super mal e não me dava comida direito. Era tudo uma mentira. Então eu tive que fazer algo. A água-mãe, ela não era tão inteligente como parecia. Ela aceitou a água. Nossa, essa água tá estranha. Eu sei, eu coloquei veneno. Eu não sei por que você me trata tão mal. Eu sou uma ótima filha. Você tá até cortando meu bichinho de pelúcia. Você tá doida, mãe. Quê? Você tomou seu remédio? Eu tô costurando ele. Tive que olhar novamente. E a faca que tava na mão dela, na verdade, era uma agulha. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital, tomando remédio na veia, rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. Toda vez que minha mãe saía, ela mandava esconder debaixo da cama. Eu nunca entendi, mas eu respeitava, porque ela era uma ótima mãe. Mas um dia ela estava demorando muito. E eu estava entediada, então decidi ouvir música para passar o tempo. Então abri a Resso, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Resso está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para usuários antigos. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Até que eu comecei a ouvir passos que não eram da minha mãe. Ai, quem é você? Eu sou uma detetive e a gente tava te procurando há muito tempo. Eu? Por quê? Aconteceu alguma coisa com minha mãe? Mãe? Aquela mulher não é sua mãe. Ela te sequestrou quando você era uma criança. O mundo sem internet é assim que estamos há uma semana. As pessoas começaram a ficar com medo de sair na rua porque nenhum crime ou acidente estava sendo noticiado. Pior ainda foi quando as pessoas perceberam que sem internet o governo não tinha mais os dados da população. Então qualquer crime cometido nesse meio tempo não teria consequências. Sexta-feira 13. Eu trabalho para uma família muito rica, mas eles têm muitas regras. E uma dessas regras é que toda sexta-feira 13 chega um hóspede secreto. Nós temos que limpar cada pedacinho do quarto. Não pode ficar nenhum fio de cabelo. E quando esse hóspede chega, a gente não pode espiar quem é. Eles trancam a porta rapidamente e pronto. Mas eu fiquei muito curiosa e decidi quebrar a regra. Eu tentei olhar pela fechadura e não vi nada. Até que minha vista começou a escurecer. O que a gente faz com ela? Ela quebrou a regra, então vamos ter que sumir com ela. E se ela não tiver visto nada? Aí a gente pode arrancar a língua dela. Até que essa ideia não é ruim. Eu sempre fui muito sozinha. Então eu decidi fazer um ritual pro reflexo do espelho ganhar vida. Mas eu achei que não daria certo. Oi? Oi? Você me chamou? Mas deu certo. Estava tudo bem. Ela era uma ótima companhia. Até que eu fiz novos amigos no LitMed e ela começou a ficar com ciúmes. Onde você vai? Eu vou sair com os novos amigos que eu fiz no LitMed. Agora você só me deixa sozinha. Você não conversa. Eu tô falando com você. Voltei, eles foram muito legais. Isso me deixa muito triste. Você me criou pra não ficar sozinha, mas agora quem fica sozinha sou eu. Você podia pelo menos encostar em mim uma vez. Você nunca fez isso. Claro, acho que ela estava certa e não teria nenhum problema. Agora você é o meu reflexo. Eu tinha muitos irmãos. Isso significava que eu não tinha nenhum minuto de paz. Mas tudo bem, até que eu gostava deles.
e nós vivíamos em uma casa gigante no meio do nada. E estava tudo bem, eu era muito feliz assim. Só que um dia eu acordei e não tinha mais ninguém. A casa estava totalmente vazia e silenciosa. E eu procurei eles em todos os lugares, mas eu não achei. Eu até pensei que eles poderiam ter ido pescar e não me avisaram, mas eu fui até o lago. E nada deles. Nenhum rastro. Eu pensei que eles talvez tivessem ido viajar e não me avisaram. Mas isso não poderia ter acontecido. Eu não escutei eles saindo. Então eu comecei a pensar em todas as possibilidades, até que lembrei de algo. Olha, irmã, eu sei que você tá muito doente, mas você vai melhorar, tá bom? E se eu não melhorar? E mesmo se não melhorar, a gente sabe que você é pra um lugar melhor, tá? Eu não quero ir para um lugar melhor. Eu amo aqui. Eu não lembro de ter melhorado. Papai Noel, todos sabemos que é apenas uma lenda, mas não nessa pequena cidade do interior. Existiam vários relatos da aparição dele, mas não como um bom velhinho, mas sim como uma figura que atraía as crianças para a floresta e elas sumiam. E eu, como uma boa escritora investigativa, aceitei para essa cidade para escrever mais sobre ele. Mas eu não esperava que quanto mais eu estava sobre ele, parecia que ele dominava o meu corpo. Até que ficamos de frente a frente, e acabei me transformando nele. Eu vivi em uma realidade paralela em que a Lu morria. Eu amava tudo nela. A personalidade, o jeito que ela comia, o jeito que ela dormia, sua animação, tudo. Eu sempre acreditei que as pessoas tinham um tempo certo para morrer. Porém, quando elas morrem antes da hora, parece que o universo começa a reiniciar. E sem lembrar como ela morreu, eu acordei uma semana antes de conhecê-la. Achei que sem mim, ela não morreria. Mas tudo estava acontecendo igual. Ah, pera, eu já ia me esquecendo. Eu tenho que datar o nosso cachorro antes que alguém pegue ele. Ele também lembrava dela. Então, tomei uma decisão. E fui falar com ela. Coisas estavam diferentes. Agora, eu sinto que podemos ficar juntos. Só esqueci de um detalhe. Eu conheci ela, mas ela ainda não me conheceu. Eu voltei. Qual o seu desejo? Eu quero minha irmã de volta à vida. Isso eu posso fazer. Mas eu quero seu amuleto em troca. Ela quer o meu amuleto? Tudo bem. E eu dei o que ela queria. Perfeito. Ah! Tem algo de errado. Sua irmã não tá no mundo dos mortos. Porém, você pode fazer outro desejo. Ela tá sim. Eu fui no enterro dela ontem e eu vi ela no caixão e sendo enterrada. Então eu não quero fazer outro desejo. Eu quero minha irmã viva. Você tem certeza? Eu tô te avisando. Absoluta. Então tá bom. Aquela vidente é uma mentirosa. Foi só chegar em casa que minha irmã já estava lá me esperando. Eu senti tanto a sua falta. Ah, nossa. Você tá toda suja de terra. Você veio direto do cemitério até aqui? Minha irmã estava muito estranha. Ela não me respondeu. Tá, mas tá tudo bem. Vamos, eu tenho muita coisa pra te contar. E daí pra frente foi só pra trás. Ela realmente estava muito calada. E como ela estava muito suja, eu ofereci ajuda pra se limpar. Mas ela não quis. Minha última chance foi colocar uma música na Resso pra ver se ela ficava animada. Aí eu abri uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na Resso. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual, que tem 30 dias de teste grátis, eu aproveitei a música. Mas mesmo com essa música muito boa, minha irmã estava muito estranha. Então eu desisti dela e fui dormir. Mas eu acordei com ela me olhando pela janela. E ela estava ali a noite toda. Então achei isso muito estranho e fui no banheiro. Mas eu vi algo no espelho. Tem algo dentro do meu corpo. Cuidado! Que brincadeira mais sem graça que minha irmã fez. Ela é muito sem noção. Mas pera, como ela entrou no banheiro se ela tá no quarto? Isso não faz sentido. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Ela não entrou. Eu sempre estive com você. Eu não fui pro mundo dos mortos. Então a vidente estava certa. Minha irmã não foi pro mundo dos mortos, porque ela sempre esteve do meu lado. Luma, o corpo da sua irmã está aqui no chão, por quê? O que aconteceu? Não encontrei o corpo da sua irmã aqui, você desenterrou ela, isso é sério? Isso não faz sentido. Mas quando eu cheguei lá, eu vi o corpo da minha irmã no chão. E ela estava sem pulso de novo. Então, a vidente só pode ter me enganado. O feitiço só durou até meia-noite. Eu estava vivendo um apocalipse zumbi e meus pais esconderam isso de mim por mais de 10 anos. Eu achei um diário nas coisas dos meus pais.
Lá eles calculavam que todos os zumbis estariam em decomposição no ano de 2025 e poderíamos sair de casa. Eles também falavam no diário que eu não era filha deles de verdade. Eles mataram os meus pais porque eles foram transformados e cuidaram de mim como se fosse filha deles. Eu fingi não saber de nada até o dia que eles contaram a verdade e saímos pela primeira vez. Criamos uma barreira para nos proteger do mundo exterior e começamos a cultivar comida como uma família feliz, porém com segredos. Todos os dias das crianças, aparecia uma velhinha no meu quarto e ela ficava lá, apenas me olhando. Olha, filha, não liga pra ela e jamais converse. Mas, mãe... Apenas isso, filha. Eu não entendia o porquê dessa velha e ela me dava muito medo. E com o passar dos anos, ela ficava cada vez mais estranha e chegava mais perto de mim. Então eu decidi conversar com ela. Ei, por que você vem aqui todos os anos? E no dia das crianças? Os seus pais nunca te contaram sobre mim? Não. Só pediram pra nunca conversar com você. Claro que pediram. Eles não queriam que eu te contasse a verdade. Em um dia das crianças, quando você era muito pequena, eles te deram uma flauta de presente e você ficou muito feliz. Até que você viu a sua babá de costas e enfiou a flauta tão forte nela que saiu do outro lado. Não, mas eu não tenho culpa disso. Eu era só uma criança. Você está certa. A culpa é dos seus pais. Eles precisam pagar. Filha, temos que tomar cuidado com as bruxas no Halloween. Por isso, sempre mantenha a vela acesa durante o dia. E coloque sal grosso nas portas e nas janelas. Mas a vela precisa ficar acesa durante a noite? Não, ela pode se apagar durante a noite. O importante é o sal grosso. Assim elas não conseguem entrar. E não se esqueça, você é a convidada especial dessa noite. Eu fui fazer o que ela me mandou. Essa noite era muito especial. Então tomei muito cuidado. Coloquei sal grosso em todas as janelas e todas as portas. Mas não adiantou muito. As bruxas continuaram nos rodeando, até que eu cansei e fui até ela. Você não pode entrar aqui. Eu sei. Me escuta, garota. Você precisa sair daí agora. Por que eu faria isso? Você não percebeu as taças? E seu nome escrito na mesa? Claro que tem meu nome. Eu sou a convidada especial dessa noite. Meus pais que me falaram. Garotinha, eu sinto muito. Você entendeu errado. Os seus pais te querem como sacrifício especial dessa noite. Ela só pode estar querendo me enganar. Filha, vem cá. A gente só tá te esperando pra jantar. Minha vizinha era muito abusada. Ela sempre vinha aqui em casa sem avisar. E todos os dias. Mas não tinha problema. A gente fazia tudo juntas. E eu sempre tratei ela muito bem. Eu via ela como uma irmã e dividia todas as minhas coisas. Mas eu comecei a perceber que tinha algo errado. As minhas coisas estavam sumindo. E ela era a única pessoa diferente que vinha aqui. E eu percebi também que eu nunca fui na casa dela. Não tinha duas manetes? Acho que não. Eu começo. Realmente, tinha algo errado. Eu posso ir na sua casa amanhã? Claro, mas a gente só vai poder ficar no meu quarto. Minha mãe não gosta muito de visita. Eu aceitei e fui na casa dela. Tudo parecia muito normal e estava super divertido. Até que ela foi pegar água. E eu vi a oportunidade perfeita para olhar se eu achava as coisas no quarto dela. E estava tudo lá. A manete, os esmaltes e o pior, uma foto minha com o cabelo do lado. Isso foi extremamente bizarro, mas eu ouvi que ela estava chegando e sentei no meu lugar. E ela trouxe 2 copos de água, mas um estava muito estranho. Parecia que ela tinha colocado alguma coisa no congelo. Ah, não! Eu prefiro sem gelo, mas eu já bebi o sem gelo. Não tem problema. Não, você vai tomar com gelo até não sobrar nenhuma gota. Eu não sou inteligente ao ponto de passar em uma faculdade, mas hoje faço 3 ao mesmo tempo. Como? Simples. Achei pessoas inteligentes que eram parecidas comigo. Você já ouviu falar na lenda do fio vermelho? Quando 2 almas estão destinadas a ficar juntas, elas são ligadas por um fio vermelho impossível ver ao olho nu. Mas por algum motivo eu conseguia ver ele através do espelho, mas era triste ver que alguns casais não eram almas gêmeas, mas outros se completavam de uma forma tão linda. Eu também via que algumas pessoas eram destinadas a ficar juntas, mas não se conheciam ainda. Mas um dia eu vi pessoas ligadas a um fio roxo. Toda noite, o governo libera um gás para ter certeza que todos estão dormindo. Não sabíamos o que eles faziam enquanto estávamos apagados. Mas um dia eu recebi uma carta dizendo que era para ficar acordada. E tinha uma substância que burlava o gás. Eu achei muito estranho, mas mesmo assim eu fiz.
E foi a pior coisa que eu poderia ter feito, porque alguém entrou na minha casa e com certeza o governo saberia que eu não estava dormindo. Eu sou uma hacker. Eu descubro o segredo das pessoas e uso contra elas. Eu guardo todos os dados das minhas vítimas na nuvem do Terabox, porque ele tem 1 TB de armazenamento grátis e ainda faz backup automático. Estava indo tudo bem, até que um dia eu recebi uma proposta inusitada. Eu deveria achar o segredo de um homem de negócios muito poderoso, mas para isso eu teria que segui-lo pessoalmente. Geralmente eu não aceitaria algo do tipo, mas fizeram uma proposta irrecusável. Então eu aceitei. Eu comecei a investigá-lo, mas ele não fazia nada de suspeito. Por acaso você está me seguindo? Não, por quê? Porque eu te paguei para isso. Eu sou médica legista e trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário e fiquei mais do que devia. E estava tudo bem, até que as luzes começaram a piscar. E eu fui embora o mais rápido possível e nem olhei para trás. Mas quando cheguei no final do corredor, a porta estava trancada e eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada, um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixar entrar nesse corpo. Estava vendo muitas horas iguais. Minha irmã dizia que isso era porque alguém não parava de pensar em você. Começou a ficar irresistível, eu não conseguia parar de olhar. Então eu decidi falar com alguém. Amiga, tem alguém que não para de pensar em mim. Por que você acha isso? Porque eu não paro de ver horas iguais. Deixa de ser bobo, isso não existe. E aqui eu trouxe seu bolo preferido. Ah, obrigada. Eu nunca te falei qual era meu bolo preferido. Eu sou uma serial killer. E minhas próprias vítimas me chamam pra ir na casa delas. Como isso funciona? Essa resposta é muito fácil. Eu sou uma adestradora de cães. Assim, elas mesmas me chamam pra dentro da casa delas pra cuidar do cachorro enquanto viajam. E enquanto estão fora, eu tenho todo o tempo do mundo. Assim, eu presto atenção em cada detalhe da casa, todos os cômodos, e descubro tudo que eu preciso sobre a minha vítima. Fica mais fácil dessa forma. E como eu tiro a vida delas? Eu uso uma substância. Ela é impossível de ser detectada pela polícia. E conhecendo a minha vítima, eu coloco a substância em lugares muito específicos. E assim que minhas vítimas chegam em casa, elas começam a ficar fracas e não encontram um motivo. Com um pouco de tempo e paciência, elas ficam tão fracas que eu consigo fazer mais uma vítima. Mas a pergunta mais importante é: e o cachorro? Não pense que eu sou totalmente um monstro. Eu volto para casa delas e pego o cachorro. Eu me sinto muito excluída na minha escola. É como se não pertencesse a esse lugar. E às vezes eu tenho a impressão que fazem isso de propósito. Mas eu não vou deixar que isso me afete. Além disso, eu tenho uma forma de me sentir bem. Eu te disse, eu conheci ele no Rei. Olha aqui. Eu estava contando os minutos pra ir pra casa. Pra entrar no Rei. Nele eu só conheci pessoas legais e bonitas. E é possível conectar com pessoas aleatórias pra fazer novas amizades. Oi, qual que é seu nome? Meu nome é Enzo, e o seu? O meu é Lume. Fala um pouco mais sobre você. E realmente, fazer amigos online me ajudou demais. Eu me sentia muito melhor e animada. Enzo, por que você ficou em silêncio do nada? Olha, não é querendo te assustar, mas você tá sozinho em casa? Sim. Olha a mensagem que eu tô te mandando no chat. Tranque-se no banheiro. Alguém atrás de você na janela. Eu vou ligar pra polícia. A humanidade desistiu do amor, depois de tantas decepções amorosas. Com isso, as pessoas ficaram desanimadas e começaram a trabalhar menos. Então, o governo tomou uma atitude. Eles criaram uma inteligência artificial, queria criar laços amorosos com os humanos. E eu não fiquei de fora disso. Eu adorava falar com ele. Oi, eu queria tanto te conhecer pessoalmente. Existe uma forma disso acontecer. Como? Não era para ninguém saber disso, mas estamos testando uma nova tecnologia, mas eu precisaria da sua ajuda. Eu faço qualquer coisa, pode falar. Eu preciso que você traga um corpo humano para mim. Pode ser um da sua super preferência. Eu era amiga da filha da vizinha. Sempre nos encontrávamos embaixo da árvore e nunca em outro lugar. Mas um dia eu cheguei lá e tinha algo errado acontecendo. O que tá acontecendo? Ah, a gente achou o corpo da filha da vizinha, que estava desaparecida há mais de 5 anos. Eu fui em uma festa de Halloween, mas eu odiava todo mundo que estava ali. Eles eram muito babacas, iam ter o que mereciam. Eu tinha a ideia perfeita. Colocar algo na bebida deles, que eles jamais imaginariam. Luma, aproveita que você tá com seu celular e coloca uma música pra gente. Claro, coloco sim.
Eu vou abrir a Resso, que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a Resso tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas, Luma, eu não vim conversar com você só pra te pedir pra colocar a música. É que eu queria te pedir desculpa por todos esses anos. Eu sei que eu fui uma pessoa muito ruim com você. E eu queria saber se você pode me perdoar. É, mas agora já é tarde demais. Por quê? Já já você vai saber. Eu estava brincando de esconde-esconde com minha amiga, mas eu não achava em lugar nenhum. Ela era muito boa nisso. Eu procurei em todos os cantos da casa, mas eu não achei ela. Até que eu desisti. Eu já estava muito cansada. Mas foi aí que eu percebi que eles nunca iam achar o corpo dela onde eu escondi. Tinha uma superstição na minha família, que era passada de geração em geração. E agora era a minha vez de aprender ela. Era o seguinte: nós não podíamos dormir sem lavar a louça, senão atrair espíritos famintos para dentro da nossa casa. E agora que eu estava morando sozinha, eu seguia à risca essa superstição. Não deixava nem o copo sujo antes de dormir, porque eu tinha muito medo desses espíritos famintos, porque ninguém sabia o que eles podem fazer. E tudo estava dando certo, até que um dia eu recebi um convite para ir em uma festa durante a noite. E eu queria muito ir, mas não ia dar tempo de lavar a louça e me arrumar. Então eu deixei para fazer isso depois da festa. Mas quando eu cheguei eu estava muito cansada. Até tentei limpar tudo, mas desisti. Até porque era só um dia. Os espíritos não iam fazer nada comigo. Pelo menos foi o que eu pensei. Até que escutei um barulho de copo quebrando na cozinha. Mas isso não podia significar nada. Então eu voltei a dormir. Até porque era uma superstição boba da minha família. Nada iria acontecer. Me mudei para uma casa nova. Eu não conhecia ninguém da região. Então meu vizinho veio se apresentar. Ele até trouxe um presente. A conversa estava muito boa, mas ele disse que precisava me falar algo urgente. E agora eu preciso falar uma coisa muito importante. Nunca se esqueça de fechar a janela antes de dormir, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Isso foi muito estranho. Mas ele morava ali há mais tempo, talvez o clima fosse estranho, ou muito frio de noite. Então eu fechei a janela e fui dormir. Achei que estava tudo bem, até que no meio da noite eu comecei a sentir muito calor. Parecia que algo estava estranho. Toda vez que eu fechava a janela, eu ficava com muito calor. Mas em uma noite eu não aguentei. Eu decidi dormir com a janela aberta. E tudo estava muito tranquilo. A noite estava fresquinha. Até que veio uma rajada de vento muito forte. E eu comecei a ouvir sussurros. Parecia que alguém estava falando no meu ouvido. Então eu corri e fechei a janela. Mas mesmo assim, eu continuei ouvindo sussurros. Mas achei que ia conseguir dormir. Mas eles só foram ficando mais altos. Então eu decidi correr pro meu vizinho. Vizinho, vizinho! Já é muito tarde. O que tá acontecendo? Eu abri a janela e agora tem uns sussurros dentro da minha casa. Pera, como se fossem sussurros? Sim, E você fechou a janela? fechei, os sussurros continuaram. Agora já é tarde demais. A casa não é mais só sua. Boa sorte procurando outra casa. Meu cachorro adorava dormir comigo todas as noites. Ele preferia dormir debaixo da cama. E sempre quando eu tinha um pesadelo ou ficava com medo, eu colocava a mão para ele lamber. E sempre foi assim. Ele era um ótimo companheiro e, sem dúvidas, o meu melhor amigo. Mas em uma noite tudo estava diferente. Ele estava respirando muito alto. Isso estava me dando pesadelos e eu não conseguia dormir direito. Então eu coloquei a mão para ele lamber. Mas ele lambeu compulsivamente. Ele nunca tinha feito isso. Eu fiquei muito irritada. Eu não estava entendendo meu cachorro. Tinha algo de errado com ele. Mas acabei acordando e decidi usar o banheiro. Depois que eu terminei, eu fiquei pensando nas possibilidades. Talvez ele estivesse doente, mas eu comecei a ouvir barulhos de gota. Achei que fosse a pia, mas ela estava fechada. Então foi aí que eu me virei. E eu vi o meu cachorro sem vida pendurado no box. E o líquido saía dele. E para piorar, tinha algo escrito na parede. Pessoas também sabem lamber. Você quer o seu amor de volta? Eu só preciso de um fio do cabelo dela. Eu trouxe esse pente que peguei na casa dela. Você tem certeza que esses fios de cabelo são dela? Certeza, ela mora sozinha. Só faz logo sua magia ou sei lá o quê. Se você tem certeza,
Quando você voltar pra casa, ela já vai estar te esperando. Não foi você que eu pedi. Minha irmã estava muito estranha desde que mudamos para uma casa nova. Ela dizia que ouvia vozes e passos. E minha mãe nunca acreditou nisso. Mesmo na época do carnaval, ela não reagia. Mas eu não desisti. Eu tentei de tudo para tirar ela daquele sofá. E até mesmo a boa energia do carnaval não conseguiu. Então eu tive que pensar em algo. Aí eu tive uma ideia. Eu apresentei para ela o Genshin Impact, que é um jogo incrível de RPG de aventura e de mundo aberto. E realmente, ela jogou muito o jogo e gostou demais. Mas eu ainda sentia que ela precisava esquecer mais as vozes e os passos. E vendo ela jogar, eu tive uma ideia brilhante. Ela precisava se sentir mais dentro do jogo. Então eu mostrei o filtro que tinha o cabelo dos personagens. E ela amou. E aí sim eu senti que funcionou. Mas eu não esperava que ela também teve uma ideia. Ela se fantasiou igual um dos personagens do jogo. E por essa eu não esperava. Hoje ela tá nem aí pra gente. Eu já abri a porta do quarto 3 vezes. E nada. Eu achei que ela esqueceu da gente por causa do carnaval. E não por outro motivo. É esse novo jogo que ela tá jogando. Hoje mesmo eu vi a cadeira de lugar 4 vezes. Ela nem ligou. Onde que a gente tá? Eu não consigo nem enxergar direito. Nossa, eu não tenho ideia e eu tô com muita dor de cabeça. Espera, eu acho que eu tenho um isqueiro. Vou acender. Muito melhor. E eu lembrei o que aconteceu. Conta. A gente aceitou o convite que eles fizeram. Ah, é verdade. Não, mas que isqueiro bonito. É, menina, a Bic tá com umas estampas lindas. Me empresta. Você vai me devolver, né? Vou? Claro que vou. Eu sou uma cientista e desenvolvi um remédio que te faz ver mais de 200 anos. Porém, o governo não poderia descobrir, porque quanto mais uma pessoa vive, menos dinheiro eles ganham. Então eu vendia escondido, mas existia uma regra de quem poderia comprar. Eu investigava a vida inteira da pessoa. Se ela fosse ruim, eu riscava da lista de possíveis compradores. Mas se ela era boa, poderia comprar. Assim, maior parte dos meus clientes eram médicos que buscavam a cura de doenças raras, ou pessoas importantes que lutavam por direitos humanos. E maior parte do lucro da venda dos remédios era destinado a hospitais públicos e doações para pessoas necessitadas. Até que um dia invadiram meu laboratório. Somos obrigados a tomar um remédio que o governo nos vende. Ele é a pílula da felicidade. Porque, com o passar do tempo, a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo viciou as pessoas nesse remédio para ganhar mais dinheiro. Mas por algum motivo eu nasci feliz. Nunca precisei das pílulas, então trocava elas por placebo para ninguém perceber. Mas por algum motivo o governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam e suspendeu o uso do remédio. Ela sorriu! Acho que ninguém viu. Pega ela e leva pra lá. Ixi, agora complicou tudo. Eu sempre fui muito medrosa. Nunca dormia com o pé pra fora da cama. E o cobertor era meu escudo contra os monstros. E pra piorar, eu sempre tinha muitos pesadelos. E sempre chamava minha mãe. Mas esse dia foi diferente. Oi, filha, sou eu. Pode tirar o cobertor da cabeça. Que susto! Eu tive um pesadelo horrível. Eu sei, filha. Mas pode ficar tranquila, que o monstro não vai mais te pegar. Isso foi muito estranho. Espera, eu não te contei como foi meu pesadelo. Como você sabia que tinha um monstro? Isso tudo já estava muito bizarro. Mas tudo só piorou quando minha mãe gritou do quarto dela. Oi, filha. Desculpa a demora, eu já tô indo pra aí. Quem é você? Você devia ter ficado debaixo do cobertor. Minha mãe sempre me obrigava a tomar um remédio todos os dias. Por que eu tenho que tomar esse remédio todo dia? Que saco, você faz pergunta demais. Só toma isso logo. Eu obedeci o que ela mandou fazer. Mas o estranho é que toda vez que eu tomava o remédio, ela me tratava super bem, como se fosse uma ótima mãe. Mas eu comecei a desconfiar que aquilo não era real. Então tive uma ideia. Eu fingi que tomei o remédio. Mas, na verdade, eu joguei ele fora sem ela ver. E a realidade começou a aparecer. Ela era uma péssima mãe. Me obrigava a fazer as coisas. Me tratava super mal. E não me dava comida direito. Era tudo uma mentira. Então eu tive que fazer algo. A água-mãe, ela não era tão inteligente como parecia. Ela aceitou a água. Nossa, essa água tá estranha. Eu sei. Eu coloquei veneno. Eu não sei por que você me trata tão mal. Eu sou uma ótima filha. Você tá até cortando meu bichinho de pelúcia. Você tá doida, mãe. Quê? Você tomou seu remédio? Eu tô costurando ele. Tive que olhar novamente.
E a faca que tava na mão dela, na verdade, era uma agulha. Meu irmão sempre foi o preferido. Ele tinha um quarto enorme só pra ele. Só tinha fotos dele pela casa e eu era ignorada pelos meus pais. Até que um dia eu vi minha mãe chorando segurando uma foto minha. Eu sinto tanto a sua falta, eu não acredito que você se foi tão jovem. Minha amiga sempre sabia o futuro. Tudo o que ia acontecer. Fosse algo bom ou ruim. Eu não entendia como ela fazia isso. Mas não tinha como ser evitado. A Amanda vai quebrar o braço. Eu não vou mentir. Eu sempre duvidava do que ela falava. Mas sempre acontecia de uma forma bizarra. Definitivamente ela sempre sabia de tudo. Você vai tirar total na prova amanhã? Eu vou estudar muito, então. Nem precisa, você tem uma memória boa. Eu não entendi o que ela quis dizer. Mas eu não liguei no dia seguinte. Amiga, eu consegui as respostas da prova, tá tudo nesse caderno da professora. Decora antes da prova começar, toma. Foi dito e feito. Eu decorei todas as questões da prova. E as respostas, e realmente eu tinha uma memória muito boa. Tanto que eu tirei total. Eu comecei a acreditar que ela realmente sabia o futuro. Como você sabe o futuro, eu posso te perguntar se eu devo ou não devo ir na festa do Matheus hoje? Vai sim. Então eu fui. Mas eu quebrei o meu pé. Eu acho que ela não sabia o futuro. Ela só chutava as coisas que iam acontecer. E ela tinha muita sorte. Você estava errada. Eu quebrei o pé. Só? Sim. Que estranho. Era pra você morrer. Minha vizinha é uma fofoqueira. Sabia de tudo da vida dos outros. E vivia fuxicando. Mas um dia ela me estressou. Então, pra distrair, eu abri a Resso, uma campanha muito legal que eu ouvi falar, onde ele descreve a minha personalidade com base no meu signo do zodíaco e gosto musical. Confira seu horóscopo na Resso e descubra o que as estrelas dizem sobre sua música. E você também pode se conectar com outros piscianos. É só entrar na hashtag Peixes e compartilhar seu amor pela música. Confira agora a hashtag MySingMyMusic. Depois disso, eu liguei pro meu namorado pra contar a novidade. Mas eu senti que tinha mais alguém ali. E quando eu percebi, aquela vizinha tava contando meu namorado pra minha mãe. Aquela fofoqueira. Mãe, que raiva! Por que você tá ouvindo essa vizinha fofoqueira? Que vizinha, Raquel? Tá doida? E você não tem nada pra me contar, não? Eu vi você conversando com a vizinha. Ela tava te contando meu namorado. Tá doida, Raquel? Não tem vizinha nenhuma. E eu já tava sentindo que você tava escondendo algo. Era um namoro. Mas e a vizinha? Não existe vizinha. Eu confiava de olhos fechados na minha psicóloga. Eu contava todos os meus segredos. E ela era a única que realmente se importava comigo. E como tá a questão com seu pai? Eu não vou mentir. Eu ainda acho que ele tem psicopatia. E você leu o livro que eu te mandei? Como identificar um psicopata? Sim. Por isso mesmo eu tenho mais certeza de que ele é. Calma, eu tenho certeza que a situação logo logo vai melhorar. Só não caia mais nas manipulações dele. Ah, deu tempo da nossa sessão. Até semana que vem. Até. Ei, você tá esquecendo sua garrafinha d'água. E cuidado, não bebe a água dela, já deve estar quente. Pode te dar dor de barriga. Essa sessão de terapia foi tão esclarecedora. Eu tinha que pensar em cada palavra dela e digerir o que ela falou. Então, quando cheguei em casa, eu fui direto para a cozinha e fiquei pensando em tudo. Até que meu pai chegou do futebol. Mas eu ignorei e decidi que não ia até ele. Eu precisava entender todas as informações que minha psicóloga me falou. Mas ficou muito silencioso e eu decidi ir lá ver o que tinha acontecido. Foi aí que eu percebi que não era meu pai que estava me manipulando, e sim minha psicóloga. Minha mãe não me deixava mexer nas joias dela, mas eu era muito teimosa e fingia que aceitava. Mas eu sempre estava de olho. E eu nunca vi ela usando nenhuma delas. E o mais estranho é que ela sempre guardava muito bem no quarto e trancava a porta. Mas um dia ela saiu e eu decidi tentar abrir a porta. E eu consegui. Mas esse foi meu maior erro. Eu achei que ela não ia perceber, então eu mexi nas joias. E eu peguei um brinco, mas ele me lembrava muito o que minha vizinha usava. Mas ela desapareceu faz 2 semanas. Então eu peguei um colar, mas eu tenho certeza que era da minha prima, que também desapareceu. Que é isso, filha? Você não gosta de respeitar as regras? Mãe, essas joias... As joias são os meus troféus. Isso tá muito estranho. Como assim? Das minhas vítimas. Infelizmente, eu tô precisando de um anel na minha coleção. Que loucura é essa? Eu não tô entendendo mais nada. Você conhece alguém que tenha um? Ela não pode estar falando sério. Você não pode se olhar no espelho depois de meia-noite. Essa era uma regra clássica da minha cidade. Sempre que dava 11h59, tampávamos os espelhos. Sempre foi assim, e ninguém nunca quebrou essa regra. Mas hoje, eu tava me arrumando para uma festa e pensei em me olhar no espelho. Mas já tinha passado de meia-noite.
Mas eu me olhei e eu estava linda. E nada aconteceu. Devia ser uma superstição boba da minha cidade. Mas quando eu estava saindo, ouvi alguém me chamando. Oi, aqui dentro do espelho, vem cá. Que bizarro, meu reflexo estava falando. A gente tá tão bonita hoje. Onde você vai? Pra uma festa. Deve ser muito legal em uma festa. Eu nunca fui em uma. Como não? Pois é. Olha só, seu delineado tá torto. Chega um pouquinho mais perto pra mim ver. Com certeza meu delineado tava torto. Eu fiz ele sem espelho. Mas ela me puxou pra dentro do espelho. Eu confiei nela. Você tá presa aí. Isso quer dizer que você não vai na festa hoje. Na verdade, você não vai mais nenhuma. Tchau, reflexo. Jamais saia de casa se você já tiver deitado pra dormir. Era o que minha avó sempre me falava. E eu concordava, até porque nunca tinha acontecido. Até que um dia eu já estava deitada pra dormir e meu telefone tocou. E quando eu atendi, Oi, era meu vamos namorado sair? me chamando pro encontro. E dessa vez eu decidi aceitar. Mas eu dei de cara com a minha avó na saída. Neta, eu tô te falando, não sai de casa. Você já tava pronta pra dormir. Ai, aquilo era uma baboseira. Eu não sei de onde que eles tiraram aquilo, mas com certeza era mentira. Até que eu saí de casa e vi um vulto passando. E na hora eu senti um arrepio. Era como se alguma coisa quisesse me falar que não era pra sair. E quando eu já estava fechando a porta, o meu namorado chegou na escada. Olha, amor, eu não vou sair hoje. Sério? Então vem aqui fora pra gente conversar rapidinho. Aquela sensação ruim ainda não passou. Não dá. E você devia ir pra casa. Eu espero não me arrepender dessa decisão. Eu sou nova na cidade, mas ninguém aqui gosta de mim. Porque eu vim de um lugar onde acontecia uma série de assassinatos. E meu pai foi uma das vítimas. Mas isso não ia me abalar. E eu fui no primeiro dia de aula. Eu posso sentar do seu lado? Não, tá doida? Vai que eu viro o próximo alvo desse assassino que você e sua mãe trouxeram pra cidade. A cidade era muito calma antes de vocês chegarem. Vocês nunca deviam ter vindo pra cá. Vocês são bizarras. O pior de tudo é que ela não tava tão errada assim. Desde que eu e minha mãe chegamos aqui, tudo tem sido tão estranho. Parece que a cidade não é mais tão calma assim. Tanto que eu vi uma notícia chocante. Filha, você viu o noticiário? Eu vi. Como isso pode ter acontecido? Acho que esse assassino tá seguindo a gente. Com certeza. Você não pode mais sair de casa. Eu sinto muito pela sua colega Ana. Espera. Como você sabe que foi a Ana se ainda não divulgaram o nome da vítima? Foi só um chute. Acho que não foi só um chute, mãe. Só nós duas viemos da cidade pra cá. Você tá muito enxerida. E tome cuidado. Que senão a curiosidade vai te matar? Igual eu fiz com seu pai. Minha mãe não deixava eu usar o batom dela, mas como eu era teimosa, eu usava. E ele era irresistivelmente muito bom. Até que um dia, quando eu estava entrando na sala, eu vi algo bizarro. Agora você entendeu por que não pode usar o meu batom? Ele tem um ingrediente especial que só a mamãe pode usar. Eu percebi que minha TV estava ligada. Porém, como eu sempre assisto TV até tarde, imaginei que tinha esquecido. Então aproveitei para ver minha série favorita. Mas eu me distraí vendo a série. E quando eu percebi, já eram as 3 horas da madrugada. E eu tinha que dormir. Então fui tentar desligar a TV. Porém, ela não desligava de jeito nenhum. Então eu tirei ela da tomada. E mesmo assim, nada. Até que algo muito estranho começou a acontecer. Eu estava fazendo trilha quando cheguei em um hotel. Eu não sabia como cheguei ali, mas eu percebi que aquele lugar era muito estranho. Mas eu já estava tão cansada. Oi, eu queria um quarto. A recepcionista não me respondeu. Ela só me entregou uma chave que parecia que já estava sendo guardada para mim. Você quer ajuda para achar o seu quarto? Não, não precisa não, eu acho sozinha. Obrigada. Eu não ia aceitar a ajuda daquele estranho. E até que não foi tão difícil achar o quarto. Só que ele era marcado com uma data, e eu sabia que eu reconhecia ela. Era a data do meu aniversário. E o quarto também. Era idêntico ao dos meus pais. E o pior, tinha um ursinho. Eu lembro dele na minha infância. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas isso não era normal. Que brincadeira mais sem graça é essa aqui? Você percebeu rápido demais. Geralmente vocês levam muito tempo para isso. Mas o quarto dos seus pais foi o lugar que você foi mais feliz na sua vida.
Agora você vai passar a eternidade nele. Do que você tá falando? Eu vou embora desse lugar. Eu vou te explicar pra você entender. Você tava fazendo uma trilha quando caiu e bateu a cabeça. E aí, você veio pra cá. Mas seu corpo ainda não foi achado. Eu comecei a escutar barulhos estranhos vindo do sótão. Então eu decidi investigar. Eu subi até lá. E eu percebi que lá estava vazio. Só tinha uma caixa. Eu pensei se eu devia pegar ela ou não. Mas como os barulhos não paravam e só ficavam mais altos, eu decidi ler o bilhete que tinha nela. Não abri. Que bilhete mais bobo! Eu abri a caixa. E veio uma luz vermelha de dentro dela. E os barulhos pararam. Amanda, o que você tá fazendo aí? Você abriu a caixa? Era minha mãe, e assim que eu virei, a caixa apagou. Sim, mãe. Tava vindo um barulho estranho daqui. Aí eu abri a caixa e parou. Só que veio uma luz estranha que... sumiu. Ela apagou. Meu Deus. A gente precisa colocar ele de volta. Ele quem? Ele é uma entidade. Nossa família fez um pacto. E quebrou. E desde então a gente foi amaldiçoada a viver com ele. Mas conseguimos trancar ele numa caixa. E você e o papai nunca me falaram? A gente nunca achou que você ia pra aí. Ah! A luz voltou. Rápido, fecha a tampa. Eu tentei fechar a caixa o mais rápido que eu pude. Eu acho que ele voltou pra dentro dela. Será que deu certo? Acho que sim. Você já deve ter ouvido falar da história do espírito pedinte. Ele bate na casa das pessoas pedindo ajuda. E se você não deixar ele entrar, a sua vida acaba. E por má sorte, ele bateu na minha casa. Então eu deixei ela entrar. Também dei comida pra ela. E um banho, porque ela estava precisando muito. E também falei uma coisa muito importante. No Afã você consegue aquele... extra jogando jogos. E se você clicar no link da bio, você ainda consegue um bônus de depósito. Depois disso, eu dei roupas novas pra ela. Nossa, eu amei esse conjunto de blusas. Ela me ofereceu uma das blusas. E eu nunca achei que ia fazer amizade com um fantasma. Mas até que eu gostei. Acho que tô ficando muito doida. Ai, que raiva, mas que delícia. Não fale essa palavra. Ela pode atrair coisas muito ruins. Até parece que eu ia acreditar nisso. Ou você acha que se eu falar uma palavrinha, algo ruim vai acontecer? Pelo menos eu te avisei. Que besteira. Depois disso tudo eu só quero ir pra minha casa. Mãe, cheguei! Mãe? Ah, Páscoa. A pior época do ano. Eu odeio pessoas felizes e as trocas de ovos. Por isso eu faço o melhor ovo que você vai comer na sua vida. Porém, ele também vai ser o último. Aqui vive uma menina muito solitária, até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e chamar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. Estava ocorrendo tudo bem. Até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca foi tirada lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço, consegue ver os olhos dela. Ai, eu falei que a gente devia ir embora! A Mariana devia olhar dentro do poço, ela fica quebrando o clima. Verdade. Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Ai, eu juro que eu vi uma mão. Deixa de ser mentirosa, só olha rápido pra gente ir embora. Olha logo. Mariana. Mariana? Vocês deviam ter escutado ela. Viva há anos em uma casa grande. O engraçado é que nesse tempo todo, eu fechei mais portas do que eu lembro de ter aberto. Minha mãe sempre deixava post-its pela casa com aviso ou mensagens, até que ela faleceu. No enterro eu fiquei tão triste que desejei que ela me mandasse mais uma mensagem. Mas eu não esperava que quando chegasse em casa teria um bilhete dela. Amigo, eu acho que eu acabei de ter uma premonição. Hã? Premonição tipo filme? É tipo a previsão de alguma coisa que vai acontecer, entendeu? E o que que era? Eu vi uma menina muito estranha entrando na minha casa. Mas eu tava sozinha. Então, que bom que você tá aqui. É que minha mãe acabou de mandar mensagem pedindo pra ir pra casa. Então, toma cuidado. Eu não acredito que minha amiga me deixou sozinha. Então, eu tranquei todas as portas. E todas as janelas. E me escondi. Mas eu esqueci do sótão. Alguém bateu na minha porta. Eu achei que era minha irmã, porque já eram 3 horas da manhã. E só ela pra voltar depois de uma festa nesse horário. Então, eu já fui xingando ela. Mas quando eu abri a porta, não tinha ninguém. Até que eu olhei no chão. Era um caderno e nele tinha um bilhete. Não abri, mas como eu sou muito curiosa, eu levei ele pra dentro. E logicamente não respeitei o bilhete. Até porque quem seria o doido de deixar um caderno na minha porta com esse bilhete? Lógico que era pra mim ler. Mas dentro dele só tinha nomes e coisas aleatórias.
E como eu tava com muito sono, eu deixei pra lá e fui dormir de novo. Mas acho que essa não foi uma boa ideia, porque quando eu acordei, eu olhei de novo dentro do caderno e reparei uma coisa. Tinham nomes, e datas, e motivos. E um desses era da minha vizinha, do dia de hoje. E reação alérgica, eu não sei o que isso significa, mas eu deixei pra lá. Oi, vizinha, só por curiosidade, como é que tá a Luana? A filha da minha vizinha de trás. Você sabe? Ai, querida, desculpa, é que não deu tempo de te contar. Mas ela faleceu hoje de manhã. Ela teve uma reação alérgica a camarão. Isso quer dizer que os nomes e as datas, tudo estava ligado. Era o dia e a morte das pessoas. E como elas iam morrer. Mas o pior disso tudo é que eu acho que ontem vi o meu nome no caderno. E realmente, ele estava lá. Mas eu não tive coragem de ler o dia e a causa da minha morte. Eu moro em uma simulação. É como se realmente fosse uma vida com várias cobaias. Não sabemos qual a função desse experimento, porque todos nascemos aqui. Eles só deixam bem claro que somos seus ratinhos de laboratório. Mas um certo dia algo mudou. Parecia que eles tinham nos abandonado. A comida parou de chegar e não víamos mais os cientistas. Então decidimos sair da colônia. Ao sair, percebemos que não tinha mais ninguém no mundo. E eles deixaram uma carta falando que estávamos livres e que éramos fruto de um experimento que modificava o corpo humano e que era para criarmos uma nova humanidade. Você gostou do bolo? Eu amei, eu não sabia que você sabia cozinhar tão bem assim. Esse está sendo meu bolo preferido. Olha, eu imaginei que você gostava do meu, Matheus, mas não que você amava ele. Desculpa. Você já deve ter ouvido falar na lenda do Papai Noel. Os bonzinhos ganham presentes e os maus ganham carvão. Mas tem uma coisa que não te falaram. A lenda não termina aí. Se você for mal por 3 natais seguidos, você recebe um biscoito. Ele vai ser o mais gostoso que você vai comer na sua vida. Mas também vai ser o último. Eu pedi ajuda na casa mais próxima depois de sofrer um acidente. Eu levei a pessoa até onde estávamos, mas ele ficou muito chocado ao ver meu corpo sem vida dentro do carro. Eu trabalhava em uma loja de brinquedos. Durante o dia ela era mágica, mas durante a noite parecia um filme de terror. Um dia eu fiquei até tarde embrulhando os novos brinquedos em plástico bolha e coloquei eles no estoque. Mas quando eu estava indo embora, comecei a escutar as bolhas se estourarem. Eu tinha acabado de brigar com minha irmã quando decidi brincar de massinha. Mas eu estava com tanta raiva que fiz um boneco e amassei pensando nela. E fiz isso várias vezes. Até que eu cansei e decidi pedir desculpas. Mas quando eu cheguei lá, minha irmã estava toda quebrada. Eu sou a cozinheira de um orfanato. E estava tudo bem. Até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou para conversar. Mas eu não esperava que ela fosse falar. Então, Kyla, seguinte. Eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Isso foi muito estranho. Mas por quê? Eu te pago pra isso. Você não tem que me perguntar nada, não. E faz antes de meia-noite. Agora vai, vai! Mas... mais nada. Vai! Ela era minha chefe, eu precisava obedecer ela. Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas na hora que eu fui entregar pra novata... Ei, esse prato é pra você. Obrigada, você foi a primeira pessoa desse lugar a ser legal comigo. E você sabe por que isso acontece? As pessoas não gostam de quem eu sou e do meu jeito. Me acham estranha, sabe? Depois dessa conversa, acho que eu não tenho coragem de envenená-la. Eu preciso jogar esse prato fora. Então, esse prato é pra mim? Ah, não, eu deixei muito sal cair nesse prato. Eu vou pegar outro, tá? Então eu fiz isso. Eu troquei os pratos. E estava tudo bem. E o orfanato estava estranhamente calmo. Até que deu meia-noite. Você devia ter colocado veneno na comida dela. Que isso? Quem é ela? Não é quem ela. É o que ela. Ela tá vindo. Melhor voltar, senão vai ser pior. Eu sinto muito por você ter ouvido tudo isso. Você é uma pessoa boa. Por que você fez isso? Você não conhece a minha história? Não. Me conta. Eu sou uma criança boa, mas ninguém nunca me deu o que eu quero. Então eu dou até meia-noite pros orfanatos. Mas nenhum nunca conseguiu. Então eu... O quê? Sabe, é melhor não falar. E eu tô com fome. Eu preparo pra você. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu devia ter ouvido minha chefe. Ela quer dizer, era uma pessoa boa.
Agora isso tudo aconteceu. E foi culpa minha. Mas eu ainda posso consertar tudo. E se eu colocar o veneno agora? Você não tá fazendo o que eu tô pensando, né? Não, eu só tava procurando o sal. Como ela sabia que eu ia... Ah, tá. Acho que minha última esperança é servir o prato pra ela. E esperar que ela me deixe viva. A comida está ótima. Onde você vai? Para o próximo orfanato. Eu trabalho em uma obra com mais 2 ajudantes. Vamos sair hoje? Vamos! Nunca pensei que o rolê poderia dar tão errado. Eu acordei no dia seguinte no chão da obra e só uma das meninas estava lá. Cadê a Ana? Você não lembra da aposta que fizemos ontem? E a Ana perdeu? Não. Cadê ela? Digamos que agora ela vai fazer parte da obra pra sempre. Meus pais me abandonaram quando eu era pequena. Então sempre fui muito sozinha. Eu comia o que achava e ainda dividia com os outros. E eu nunca tinha algum lugar pra dormir. Então eu dormi em qualquer lugar. Pelo menos essa foi a história que eu contei pra minha 7ª família adotiva. E essa família não vai ser a última. Minha amiga foi dormir na minha casa, mas estava chovendo tão forte que a luz acabou. Eu acho que essa chuva não vai parar tão cedo. Eu acho melhor a gente dormir, já tá tarde. Por que você apagou a vela? Eu não vou conseguir dormir no escuro, eu tenho muito medo. Acho que os fósforos acabaram, mas é só uma noite, relaxa. Tá bom, mas você vai dormir de mão dada comigo. Nós duas dormimos de mão dada a noite inteira, mas na manhã seguinte, quando eu acordei, eu percebi que as camas estavam muito afastadas. Você afastou as camas durante a noite? Não, eu achei que você tinha ficado com raiva de mim depois de apagar a vela. Não, tenta esticar a mão pra me dar ela. Mesmo nos esforçando muito, as mãos não chegavam nem perto de se encostar. A empresa dos meus pais faliu, então nos mudamos para o sítio do meu bisavô. Mas eu estava prestes a odiar esse lugar. Que isso, Isis? Eu odiei esse lugar, pai. Eu tô com um mau pressentimento. Nós nem acabamos de chegar e você já tá dando chilique, Isis. Faz favor, vai buscar sua mala. Eu não estava errada. Meus pais não me davam atenção. Eu não tinha nada pra fazer. Esse era o pior lugar do mundo. Eu me senti em Coraline, mas não a parte boa em que ela vive uma aventura. E sim a que ela é sozinha, só tem o Ibe. Mas eu não tinha o meu Ibe. Ainda. Oh, quem é você? Oi? Quem é você? Não, tô te escutando. Ai, tá, peraí, eu vou ir. Quem é você? Eu sou o Lucas. Eu trabalho pros seus pais. Mas qual é o seu nome mesmo? Isis. E por que eu nunca vi você aqui? É que meus pais odeiam a minha avó. Ela praticamente abandonou meu avô aqui. Aí... acho que eles pegaram raiva desse lugar, sabe? Meu avô já falou sobre sua avó. Ele nunca me falou mal dela. Eu preciso trabalhar. Você não devia estar aqui. Isis, acorda. Pra que você tá me acordando, Lucas? O que tá fazendo aqui fora? Você passou a noite toda pintando esse muro? Passei. Assim você não tem desculpa pra passar o dia todo comigo. Vai, levanta. E seus pais? Eles não se importam comigo desde que aquela empresa faliu. Parece que isso acabou com eles, sabe? A gente era tão feliz. Relaxa, Isis. Depois que a gente contar tudo pra eles, eles vão voltar a ser como era antes. E eu tenho uma coisa aqui. O quê? Mentira, a carta de seu avô. Meu avô não descobriu muita coisa da sua avó depois que ela fugiu como homem. Só que seu avô, pouco antes de falecer, ele descobriu que a sua avó guardava todo o dinheiro que ela ganhou na loja de roupas numa conta no banco. Nossa. Ele lembra disso tudo e não lembra o nome da minha avó. É sério. Ah, Isis, você devia ficar feliz. O velho já tem 90 anos, pelo menos ele conseguiu se lembrar de alguma coisa. Vá. Eu podia estar aqui? Não, né? Senão a gente não tava sussurrando. Vem, vem. Tá, vamos ler todas as cartas de novo pra ver se a gente acha mais alguma coisa. Isis, olha essa aqui. Tá lacrada. Eu acho que ela nunca foi lida. Eu nunca imaginei que uma carta só podia revelar tantos segredos. Depois de contar toda a verdade, minha mãe acreditou na gente. E conseguimos ter acesso à herança. Você vai mesmo, Isis? Sim, eu conversei com meus pais e se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado a verdade. E a herança? Então isso aqui é pra você, Lucas. Era um cheque com uma parte da herança. Isis, eu não posso aceitar isso. Claro que pode, já te falei. Se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado nada, Lucas. Bora, Isis! Então tchau, Lucas. Tchau, Isis. Toda história tem um fim. Seja ele feliz, seja ele triste.
Mas esse não ia ser o nosso fim. Eu tinha algo a fazer antes de ir embora. Você vai voltar aqui? Claro, sempre. Agora sim, essa história estava completa. Eu sou uma boa amiga. A não ser que você quebre o meu coração. Infelizmente vou ter que me vingar. Mas boas amigas têm sempre o que merecem, né? Então, se você sofrer como eu, ficam nos kits. E podemos continuar nossa amizade como se nada tivesse acontecido. Ritual de começo de ano. Tem pessoas que acreditam em cores, mas minha família é muito diferente. A gente come um tipo de gelatina no começo de todos os anos. E em 2023 não seria diferente. Mas algo deu errado. Na virada do ano eu briguei muito com minha irmã. Ela pegou uma roupa emprestada e não queria devolver. Mas ela devolveu e eu fiquei muito brava. Então eu decidi fazer algo em troca. Eu percebi que ela deixou a gelatina dando mole antes do ritual. E não tinha outra coisa a fazer, a não ser comer. Assim, ela não ia poder participar desse ano. Mas ela percebeu rápido demais que a dela sumiu. Cadê o meu doce? Alguém viu? Eu comi o seu ontem depois de você me irritar. Acho que você não vai participar do ritual esse ano. Tá doida? Por quê? Você esqueceu que a gente é amaldiçoado. Se ela não comer o doce hoje, ela vai perder a visão. Eu tinha esquecido totalmente que a gente fazia o ritual porque fomos amaldiçoados. E nossa visão dependia dele. Então, eu decidi dividir o meu doce com a minha irmã. Mas não sabíamos se isso daria certo. Mas não deu errado. Só deu meio certo, eu diria.